Bem-vindo a mais um episódio da série Five in Five da Aware, uma empresa líder global em softwares, soluções, produtos e serviços de biometria. Em nosso podcast, conversaremos com líderes da Aware sobre as novidades e tecnologias mais recentes em biometria. Nossos convidados responderão 5 perguntas em 5 minutos. Eu sou Letícia Teixeira, a gerente de marketing de produtos da Aware. E hoje conversaremos com Olavo Poleto, o gerente de vendas da Aware. Olá, Olavo. Um prazer ter você aqui conosco hoje. Olá, Letícia, bom dia. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Ah, claro. Muito bom ter você aqui com a gente. Preparado? Então vamos lá. Sim, Vamos lá, Olavo. Então, o que tem chamado sua atenção nas últimas notícias relacionadas à fraude digital e biometria? eh, nos últimos anos, mesmo antes, da pandemia, a gente vem observando um crescimento significativo, nos vazamentos de dados, explorações de brechas cibernéticas, e vazamento de informações de brasileiros, de cidadãos. Inclusive, se eu não me engano, em início de 2021, houve um vazamento massivo de uma base de dados do governo, com dados, com nome, CPF e outras informações confidenciais, de mais de 230 milhões de brasileiros. Então, o que a gente observa é que esses dados, essas informações privadas de cada um de nós, cidadãos brasileiros, foram vazadas, estão por aí para serem usadas de maneira adequada ou não. Então, isso vem chamando a atenção, de maneira significativa, especialmente no mercado brasileiro. Isso é realmente, né, muito sério. E então, é claro, minha próxima pergunta seria por que você acha que esse tópico é importante, né, mas pode continuar aí, porque realmente isso é muito grave. Em posse dessas informações, pode-se fazer muitas coisas, né, para o bem, claro, mas principalmente têm sido usadas de maneira não adequada, de maneira, por criminosos. Usadas, por exemplo, para abrir contas em banco, para conseguir empréstimo, para conseguir, cometer fraudes em sistemas de saúde. Então, para uma série de aplicações ou de usos, que expõe em muito a vida de nós, cidadãos brasileiros, inclusive para simular pessoas que não são pessoas reais. Usando tecnologia, eu posso, por exemplo, me passar pelo CPF de uma pessoa, sendo homem ou mulher, idoso ou não, para fazer aquilo que eu achar que eu devo fazer. Então, isso é muito sensível, isso é muito sério e tem tido grande impacto na vida de todos nós como cidadãos. Clientes, eles têm falado sobre esse tema, assim, o que que eles estão dizendo? Assim, esse vazamento, os clientes estão sabendo desse vazamento de informação? Sim, as empresas estão cientes, elas vêm num processo de evolução, aí se tornando cada vez mais maduras no mapeamento de riscos, identificação e mapeamento de riscos para minimizá-los, né? No sentido de unir tecnologia com processos e capacitação e preparação das pessoas para minimizar esses riscos, né? Tanto pessoas que nós, cidadãos, como funcionários ou empregados ou colaboradores de empresas, também quanto cidadãos. Há muita campanha, inclusive em mídia aqui no Brasil, né, mídia televisiva, orientando clientes de vários bancos a não aceitarem ligações sem verificarem, não clicarem em qualquer e-mail, qualquer mensagem de WhatsApp, de SMS ou mesmo de e-mail. Então, uma campanha, algumas empresas, principalmente o setor financeiro, vem em um processo de conscientização, tanto interno, né, dos colaboradores dessas instituições financeiras, quanto também dos seus clientes, dos seus correntistas, dos seus clientes, de uma maneira geral. Então, é um processo, não existe uma bala de prata, existe uma combinação desses elementos, né, de capacitação, conscientização, melhoria de processos e o uso da tecnologia. E aí que vem a figura da Aware no sentido de fornecer tecnologia
para Ótimo, eu já ia te perguntar isso, seria a minha próxima pergunta, né, como que você acha que a Aware poderia ajudar nesse cenário? a Aware, na Aware a gente vem fazendo, né, biometria ou desenvolvendo soluções que usam para tecnologia biométrica há mais de 30 anos. São mais de 70 patentes, inúmeros clientes aí pelo mundo, inclusive clientes do segmento de governo, em que a gente vem treinando nossos algoritmos para serem cada vez mais assertivos, mais efetivos na identificação de possíveis fraudes ou aquilo que está fugindo do padrão, né? Então, esse conhecimento e essa capacitação, essa evolução no processo de melhoria tecnológica faz parte do DNA da UER, né? E aí a gente consegue se destacar em termos de efetividade na identificação de fraudes antes que elas ocorram. Super importante isso, né, a prevenção dessa fraude. Exatamente, é aí que a gente atua com grande assertividade. E aí fraude, então, pode ser fraude usando uma digital, né? Ou pode ser uma fraude usando voz, inclusive. Muitos brasileiros já receberam uma ligação de algum grupo criminoso, por exemplo, se passando por um filho ou por uma filha que está em situação de risco, ou mesmo recebendo uma foto, ou uma imagem, ou um vídeo de que supostamente é de alguém conhecido, ou mesmo um documento, né? Eu diariamente recebo no meu e-mail pessoal tentativas de phishing, né, no sentido de ter uma comunicação, por exemplo, do Tribunal Regional de Justiça de São Paulo, do Brasil, me citando sobre algum processo, com um link. E se você não percebe que é um link suspeito, você pode facilmente ser fisgado, né, por essa tentativa de golpe. Então, a criatividade, o céu é o limite, né? Então, usar de tecnologias que possuem inteligência artificial, aprendizado, para minimizar esses riscos, é uma questão de garantia de sobrevivência, não só para nós cidadãos, né, de uma maneira geral, mas também para as organizações, né, para as empresas minimizarem ou estarem cada vez menos expostas aos riscos. Realmente aí que impressionante, né, como que os fraudadores estão se profissionalizando, né, e aí que a Aware entra para ajudar as empresas para poder fazer a prevenção dessa fraude. Olavo, Exatamente. muito obrigada pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, muito obrigada por todas essas informações. Eu que agradeço, me coloco à disposição, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada. E se você Obrigado. gostou da conversa de hoje, inscreva-se no nosso podcast para ouvir os próximos episódios. Além do podcast, verifique também o nosso site, aware.com, para saber as novidades. E siga a Aware no YouTube e no LinkedIn. Muito obrigada pela presença de vocês e vejo vocês no próximo episódio.